Boa noite, gente, tudo bem? Hoje, dia 25 de setembro de 2021. Primeiramente, eu gostaria de explicar o porquê que sábado passado eu não soltei o vídeo, né? Que já é a nossa rotina de soltar vídeo todo sábado. Eu tive uns probleminhas técnicos aqui, aí acabou que eu não consegui soltar o vídeo. Então, pode ser que o de hoje fique um pouquinho maior, mas vai valer a pena, tá bom, pessoal? Eu quis preparar para vocês aqui hoje uma pequena cronologiazinha dos fatos que estão acontecendo aqui no Brasil desde o início da pandemia, porque, como eu já disse no vídeo anterior, eu estou vendo muita desinformação, as pessoas estão ouvindo coisas que não são verídicas e estão passando isso adiante. Então, assim, eu me sinto na obrigação de trazer aqui a verdade dos fatos para poder aí clarear um pouco a mente de vocês, tá? Então eu quero começar com o seguinte dado aqui, ó. O primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil, ele foi detectado no final de fevereiro de 2020. Guarda esse dado aí, tá? Quando foi dia 4 de fevereiro de 2020, por aí uns 16 ou 17 dias antes do carnaval, o presidente da República, ele decretou estado de emergência, né? Esse decreto, ele visava o quê? Prevenir, né, a chegada do vírus, né? Prevenir, assim, tentar aí tomar as medidas, ter um certo tempo para poder agilizar as coisas, para que o Brasil tivesse mais bem preparado para a chegada do vírus, que naquela altura era iminente, né? Então essa portaria, pessoal, ela foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União e ele fez isso dia 4 de fevereiro de 2020. Então guardem essas duas datas. O primeiro caso de coronavírus foi detectado no final de fevereiro e ele decretou o estado de emergência dia 4 de fevereiro. Muito bem. Quando você tem uma situação dessa, você espera o quê? Como ainda faltavam 17 dias para o início do carnaval, o que a gente esperava que acontecesse? Que o carnaval fosse cancelado. Porque a gente sabe como é o carnaval no Brasil, fica tudo lotado, tudo cheio, e na iminência da chegada de um vírus que até então era totalmente desconhecido para a gente, o ideal era que se fechasse tudo, né, e cancelassem o carnaval para que a gente pudesse se preparar melhor, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Então eu separei aqui 2 tweets do governo de São Paulo na época do carnaval. Então o primeiro deles diz o seguinte, foi no meio do carnaval, diz assim, ó, abro aspas: Carnaval 2020 de São Paulo está contagiante. Realmente, né, foi bem contagiante. Tanto no sambódromo como nas ruas, milhões de foliões de todas as partes do Brasil e do mundo curtindo o altíssimo nível das nossas escolas de samba e dos mais de 600 blocos de rua. Viva a alegria, viva o Carnaval de São Paulo. Esse foi o tweet do governo de São Paulo no meio do carnaval, já com o vírus chegando. Então aí passou um pouquinho de tempo e no dia 1º de março de 2020, o governo de São Paulo voltou ao Twitter para dizer o seguinte, abro aspas: mesmo com o segundo caso confirmado de coronavírus em São Paulo, reforço que não existe motivo para pânico. Os 2 casos foram adquiridos fora do país, ou seja, não há indícios da circulação do vírus em território nacional, fecho aspas. Então, assim, aí dá para você perceber o despreparo do governador de São Paulo para lidar com essa questão. Começa tudo por aí. Mas uma coisa que eu tenho visto muito é essa desinformação no que diz respeito à forma que o presidente lidou e lida com essa pandemia. Mas deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. No dia 8 de abril de 2020, o STF, sempre eles, né? O STF proibiu Bolsonaro de interferir em decisões de estados e municípios no que dizia respeito ao coronavírus. Aí eu vou perguntar, adivinhem vocês qual foi o ministro que proferiu isso? Eu dou um doce para quem adivinhar, é ele mesmo. A gente sabe quem é.
Então, pessoal, por mais que o STF, o sitezinho deles lá, a paginazinha deles do Twitter diga que o STF nunca proibiu o presidente, proibiu sim. Lá atrás, dia 8 de abril, eles deram um cheque em branco para governadores e prefeitos lidarem com a pandemia como eles achassem melhor. Então, o que se viu daí em diante, né, foi um festival de autoritarismo, governadores dando verdadeiros shows ditatoriais, prendendo mulheres em praça pública, perseguindo surfistas na praia, né? Fechando lojas, fechando comércios, colocando barras de ferro em comércios para que as pessoas não pudessem trabalhar, não pudessem levar o sustento, né, para sua família. Então foi isso que a gente viu, compras de respiradores em casas de vinho, porque quando eles pegaram esse cheque em branco, eles não precisaram fazer licitação para nada. Então, eles compraram o que quiseram da maneira que eles quiseram. E o governo federal mandou dinheiro sim. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver quanto cada estado recebeu. E foi muito dinheiro. Então, aí eu pergunto a vocês, quem é o verdadeiro genocida? Quem são os verdadeiros genocidas? É o presidente que mandou dinheiro, bilhões de reais, para os estados e para os municípios? Ou foram os governadores e prefeitos que colocaram o dinheiro no bolso e não investiram no que deveriam ter colocado o dinheiro? Porque lá atrás, quando tudo começou, vocês vão lembrar, a ideia era fechar por 15 dias, lembram disso? Fechar por 15 dias para dar tempo de se preparar e montar hospital de campanha, aquela coisa toda. Eu não vi na minha cidade nenhum hospital de campanha. Então, dá para ver que são pessoas mal intencionadas, nunca foi pela vida, nunca foi pela vida. Botem isso na cabeça de vocês. Então, vamos adiante. E aí, agora a gente entra na questão da economia. A gente sabe, pessoal, que tudo está mais caro. A gente vai ao mercado, a gente vai abastecer o carro, as contas de luz, a gente sabe que está tudo mais caro, mas vejam, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E isso é o reflexo, sabe de quê? Fica em casa. A economia a gente vê depois. O depois chegou. A ideia do presidente sempre foi lidar com essa pandemia, levando lado a lado a vida e a economia. Porque as pessoas também morrem de fome. As pessoas também morrem de depressão, gente. Se ele tivesse tido a oportunidade de lidar com isso da maneira que ele queria, a gente não estava nessa situação, garanto a vocês. Então o STF tirou sim os poderes dele de agir dentro dos estados e do município e agora ficam jogando tudo na conta dele. Vejam que eu não estou aqui para defender ninguém, para dizer que o presidente é perfeito, ninguém é perfeito. Agora, é aquela velha história, né? Dai a César o que é de César. E essa culpa ele não carrega. Olha só, vou dar o exemplo aqui da conta de luz. A conta de luz tá cara? Tá. Mas um dos reflexos disso, sabe qual é? Eu achei aqui uma noticiazinha do G1 de 21 de fevereiro de 2017. Vejam bem, olha, 4 anos atrás. Olha lá. Para cobrir o rombo, contas de luz devem ficar 7% mais caras em 2017. O governo deve 62 bilhões de reais em indenizações às transmissoras de energia. Até 2024 haverá reajustes na conta de energia por causa das indenizações. Então isso não é de agora, isso não é desse governo. Isso já vem, de anos de corrupção, anos de roubo, né? E agora, pessoal, não vou me alongar muito mais não, queria só falar aqui a questão dos impostos, né? A questão da gasolina, principalmente, que vem sendo alvo aí de muita reclamação. E realmente está muito caro, mas se vocês pararem para analisar, os impostos mais altos, quando você pega a notinha fiscal no posto de gasolina, os impostos mais altos são os estaduais e os municipais.
Peçam a nota fiscal no posto de gasolina e olhem, que vocês vão ver. Eu já fiz isso. E realmente, os impostos mais altos são os estaduais e os municipais. Então aqui, ó, eu trouxe algumas coisinhas que saíram essa semana aqui para mostrar para vocês o quanto esse governo é comprometido com o corte dos impostos. Olha lá, ó. O governo zerou as alíquotas de impostos sobre a importação do milho até o fim do ano. Ele já tinha zerado os impostos de importação de mais de 500 produtos que são usados no combate à Covid, bem como do gás de cozinha, diesel, itens utilizados para pessoas com deficiência e medicamento para tratamento de câncer. Então, assim, você vê que é um governo que é comprometido com essa questão dos impostos, porque sabe que dói no bolso de quem trabalha. Entende? Então, a gente tem que aprender, pessoal, a separar as coisas. Quando vocês estiverem na dúvida, entrem no site do governo federal, lá tem todos os dados. Peçam as notas fiscais para vocês verem aonde que está pesando no bolso de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Não se deixem levar por essas falácias mais, gente. Eu estou aqui para ajudar, para trazer as informações corretas aqui para vocês. E é por isso que eu peço mais uma vez, pessoal, assistam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal do YouTube. Eu tô também, quem tiver interesse, eu tô no Facebook, no Twitter e no Telegram também, onde eu posto várias coisas durante a semana. Antes de fazer nosso videozinho aqui, tem vários posts durante a semana. Porque, desculpa, porque é aquela história que eu sempre falo aqui para vocês. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações corretas, melhor vai ser para todo mundo. Tá bom, pessoal? Se Deus quiser, semana que vem eu tô aí de volta com mais um videozinho para vocês. E a frase de hoje é a frase de Voltaire. Olha que coisa linda. Para saber quem controla a sua vida, simplesmente descubra quem você não tem permissão para criticar. Atualíssima essa frase, né? A gente sabe quem a gente pode e quem a gente não pode criticar. Hoje é quem a gente não pode, né? Que tem mais gente que a gente não pode do que gente que a gente pode criticar, né? A gente sabe que é bem o caminho aí. Então, pessoal, olha, é um bom fim de semana aí para vocês. Fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser.